Olá, você que está comigo para mais uma videoaula. Estou aqui hoje para te ajudar a compreender melhor o conteúdo com o tema Mudanças na Europa Feudal. Então vamos conhecer um pouco dessa história que acontece no período da Idade Média. As mudanças que vão acontecer nas transformações tanto no campo como nas cidades. Então te desejo uma boa aula nesse dia de hoje. A videoaula de hoje será sobre mudanças na Europa feudal. E seguindo o livro História, Paula Júnior, começa a questionar, a fazermos uma reflexão sobre essas mudanças que vão acontecer na Europa feudal. E aí a questão da criação dos óculos, que nos ajuda a ver melhor, as universidades, a questão do conhecimento, que é necessário tanto para a saúde, conforto e desenvolvimento, os utensílios para alimentação, garfos, colheres, também é uma criação da Idade Média, o vidro e um importante objeto aqui para o nosso conhecimento, o livro, para a nossa formação como cidadãos, uma ferramenta de estudo. Então tudo isso foi criado no período da Idade Média. Vamos mostrar aqui uma fachada da Faculdade de Direito do Recife, Pernambuco, 2015. E quando olhamos para essa fachada, nós vamos pensar aqui nas universidades e dizer que durante boa parte da Idade Média, as únicas escolas eram dos mosteiros ou das catedrais, a dominação católica, e os professores eram monges ou padres. E aí no século XII, percebendo que a prática do comércio exigia o conhecimento da escrita e do cálculo, grande maioria analfabeta nesse período, os burgueses passaram a financiar a criação de escolas leigas. Por que leigas? Porque elas eram desvinculadas da Igreja Católica. As universidades naquela época eram diferentes das de hoje. Eram associações de professores ou de alunos que se reuniam para defender seus interesses diante das autoridades. Então, essas universidades elas eram ambulantes e as aulas muitas vezes eram dadas em lugares como celeiros ou à beira de estradas, onde o professor ia, os alunos acompanhavam em verdadeiras viagens, caravanas. Com o tempo, as universidades passaram a alugar salas para suas aulas. E aí nós temos a Universidade Medieval, que vai criar os primeiros cursos. Temos os cursos Direito, Medicina, Arte, que ia ser Letras, e o curso de Teologia. Lembrando que uma característica desse período era uma forte religiosidade, período medieval. A primeira universidade da Europa a ser fundada foi a de Bolonha, 1088. Depois disso foram fundadas várias outras em toda a Europa. Então vamos avançar, vamos conhecer agora as inovações que vão surgir já a partir do século XI na Europa feudal. Essas mudanças foram significativas e vamos fazer destaque em duas delas. A primeira foi a expansão das áreas de cultivo, com a derrubada das florestas e o uso da drenagem, que é a retirada de excesso de água de um local, de uma área, tornando ela própria para o cultivo, para a plantação.
E a segunda razão, segunda mudança que vai acontecer, vai ser o desenvolvimento de importantes inovações técnicas. E aqui vamos citar A, B, C e D. A charrua, um arado com rodas de madeira e uma relha de ferro. B, a introdução do sistema de rotação trienal, uma área de terra que naquela época era os produtos mais cultivados era aveia e trigo. Então, uma área de terra era dividida em três grandes lotes, e aí um lote aveia, outro lote o trigo, e uma área ficava em repouso. E aí, sucessivamente, feita essa rotação. Então, nesse campo aqui que estava em repouso, era plantado a aveia, nesse que estava o trigo, ficava em repouso, e onde era plantado o trigo, a aveia estava plantado o trigo. Nós vemos aqui a rotação trienal: aveia, trigo e repouso. Então, rotando aqui, fazendo a rotação aqui, então, um determinado ano aqui, no ano seguinte, aqui seria plantado aveia, onde estava o trigo ficava em repouso, e onde era plantado a aveia era plantado o trigo. Então, basicamente assim acontecia essa rotação trienal. C era um novo modo de atrelar o cavalo usado para puxar o arado. Antes era no pescoço do animal, que o sufocava, não dava rendimento no seu trabalho. Depois passaram a fazer esse arado atrelado ao peito. Com isso o animal produziu mais e melhor. E D, o aprimoramento e a difusão dos moinhos, acionado tanto pela força do vento ou das águas. Então, essas inovações, o aumento das áreas de cultivo e essas inovações técnicas vai fazer que ocorra um aumento da produção de alimentos, e uma população agora melhor alimentada passará a viver mais e melhor. Então, as mortes por doenças ou por fome diminuíram. Então, vai haver um aumento da população. O historiador Hilário Franco Júnior chega a dizer que entre os séculos X e XIII, a população europeia, a Europa Ocidental, deu um salto de 22 milhões para 55 milhões de pessoas. Aumento significativo. Agora vamos conhecer o revigoramento do comércio e das cidades. Então, com esse aumento da oferta de alimentos, então não houve tanta necessidade de uma grande quantidade de gente trabalhando na agricultura. Então vai haver esse êxodo, a saída do campo para aquilo que nós chamamos das cidades, em busca de um outro meio de vida. E aí começa a surgir a forma de trabalhar como artesão. Aqui nós destacamos sapateiros, carpinteiros, ferreiros. Outros se tornaram mercadores ambulantes, que levavam e traziam mercadoria de um lugar para o outro. Os moradores do campo passaram a trocar o que produzia, que os seus alimentos, a parte que ficaram no campo, as famílias que ficaram no campo, trocavam seus alimentos por artigos produzidos nas cidades, que eram roupas, sapatos, móveis, entre outras. Então isso vai estimular o artesanato, e o comércio local e a vida urbana começa a ganhar vida. E aí, a partir do século XI, o comércio europeu de longa distância também vai se intensificar, vai aumentar. Percebe aqui o mapa aqui. Nós temos aqui no mapa as principais rotas comerciais do século XIV. As rotas terrestres, está aqui a legenda que nos informa rotas terrestres, rotas marítimas, a prática da feira, vamos já falar sobre ela, e a área comercial de Champagne. Então, que são
mapa mostrando essas principais rotas comerciais e já o revigoramento do comércio, aqui o de longa distância. E entre as rotas comerciais representadas no mapa, 3 eram especialmente as mais importantes. A. Cidades italianas ao oriente. B. Sul ao norte da Europa por terra. E C. Cidades do norte da Europa. Vamos avançando. Vamos falar agora sobre as feiras medievais. Então, com esse aumento do volume do comércio, vão surgir as feiras. Elas duravam de 15 a 60 dias, que poderia acontecer 1 ou 2 vezes no ano, e reunia mercadores, vamos dizer assim, comerciantes vindo dos mais diferentes lugares. Então, nessas feiras, com a moeda vindo de várias regiões, cada região tinha a sua moeda, com diferentes valores, aí vão surgir os cambistas, que eram aqueles que faziam o câmbio, ou seja, a troca. E aí nós vamos vendo esses nomes que nós conhecemos hoje, então o nome de cambistas, aqui também os banqueiros. Os cambistas colocavam as moedas sobre um banco de madeira para examiná-las, para fazer a troca, dar um valor correspondente. Então eles receberam o nome de banqueiros. Por isso que é importante nós estudarmos a história. Nós só compreenderemos o nosso presente se nós olharmos, estudarmos o passado. Tanto a origem das práticas, dos nomes, das atividades. É assim que a importância da história nos torna possível conhecer as nossas realidades. Então vamos para cidades novas e antigas. Com essas inovações técnicas, a agricultura vai fazer com que muitas pessoas se mudarem então do campo para as cidades. E no início da Idade Média, as cidades geralmente eram pequenas, com poucos moradores, e essas cidades essas pessoas antigamente viviam mais do trabalho no campo. A partir do século XI, porém, com o aumento do artesanato, do comércio, as cidades cresceram e novas vão surgir. E esses moradores que viviam nessas cidades foram chamados de burgos. Por isso que seus habitantes foram chamados de burgueses. Então vamos compreender melhor essas novas formas de trabalho na questão da economia e sociedade. Vamos para o tópico comerciantes, artesãos e suas corporações. Então, nessas cidades medievais, uma pessoa só podia trabalhar fazendo parte, pertencendo a uma corporação, uma espécie de sindicato, ou seja, era uma associação de profissionais de um mesmo ramo de atividade. E essas corporações de ofício protegiam seus associados contra a concorrência e os amparavam na velhice, uma espécie de ação social, tanto na doença como na velhice. Essas associações eram de sapateiros, tecelões, ferreiros, tintureiros, carpinteiros. Então, cada corporação de ofício tinha os seus artesãos. E essas corporações, elas de ofício, elas poderiam ser a de comerciantes e de artesãos. As de comerciantes receberam o nome de Liga Hanseática. Possuía numerosos navios e chegou a dominar o comércio do norte europeu. Então, aqui está a exposição sobre essas corporações, as corporações dos artesãos.
eram sapateiros, tecelões, ferreiros, tintureiros, etc. Eram dirigidas por mestres e estabeleceram regras para o ingresso na profissão e controlavam o preço, qualidade, a quantidade do que ia sendo produzido. Então, as corporações de ofício poderiam ser a de comércio e a de artesãos. As corporações de comerciantes eram chamadas de liga, e a mais importante dela ficou sendo a Liga Hanseática, e as corporações de artesãos, que eram sapateiros, tecelões e ferreiros, tintureiros, etc., elas eram divididas por mestres, estabelecia a forma, o modo e a quantidade do que era produzido. Vamos passar para vermos que as cidades se libertam. Então, grande parte das cidades medievais, elas se localizavam nas terras de condes, duques ou bispos. Os pertencentes, os bispos faziam parte do clero. Dizemos que nesse período da Idade Média, a igreja era uma senhora feudal. Um terço das terras da Europa pertencia à igreja. E a quem os moradores dessas cidades medievais tinham de pagar impostos e de prestar serviços gratuitos aos seus proprietários, dentre eles como consertar estradas e pontes. Então, para se libertar desse controle, esses habitantes dessas cidades, que eram artesãos e comerciantes, em sua grande maioria, eles lutaram de várias formas para obter a sua autonomia. E muitas delas por meio de rebeliões, quando havia aumento de impostos, e outras por meio das cartas de franquia. Era um documento de emancipação, de libertação, um documento que dava a eles o direito de administrar a sua cidade. A cidade era emancipada. Realmente essa carta devia ter um valor para ser adquirida. Então, com as cartas de franquia em mãos, eles elegiam os representantes. Tivemos já muito tempo antes, da Idade Média, a sociedade se organizando, fazendo rebeliões, movimentos, em busca da sua libertação, altas taxas de impostos, esses trabalhos gratuitos e a questão de eleger os seus representantes. Hoje há sempre essa necessidade de alguém que represente uma sociedade. Então vamos agora falar sobre as cruzadas que vão acontecer. Vamos pegar como início aqui, historicamente, século V, onde os cristãos europeus peregrinavam a centros religiosos, e aqui é destacado 2 centros religiosos naquele período. Mais conhecido de Jerusalém, grande cidade santa, onde Jesus foi crucificado, onde Jesus passou por parte do seu ministério, e o outro centro religioso, Santiago de Compostela. Vamos aqui dizer que centro religioso era este. Santiago de Compostela é a capital da região de Galiza, no noroeste da Espanha. Esta cidade, esse centro religioso desse período, ainda hoje no mundo católico, a cidade é conhecida como ponto de peregrinação dos caminhos de Santiago. Esse local ele é visitado como um suposto local de sepultamento do apóstolo bíblico Tiago. Segundo a história desse período, o apóstolo Tiago teria sido sepultado, um dos apóstolos martirizado por defender o Evangelho, teria sido sepultado nesse local de Santiago.
Santiago de Compostela. Então, esses dois locais foram, em 1071, os turcos de religião muçulmana, os povos islâmicos, a religião islâmica, conquistaram Jerusalém e proibiram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus. E reagindo a isso, em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra contra esses infiéis, esses muçulmanos, a fim de conquistar a Terra Santa. Então, que inicia assim as cruzadas. O que foram as cruzadas? Foram expedições militares que partiram da Europa entre os séculos 11 e 13, a fim de combater os muçulmanos no Oriente e retomar a Terra Santa. É chamada Guerra Santa. Os participantes dessas cruzadas, eles eram diversas classes sociais. Participaram das cruzadas homens, mulheres, crianças, nobres e camponeses, ricos e pobres, civis e religiosos. Os motivos das cruzadas foram de ordem material, os motivos das cruzadas foram de três ordens: ordem material, social e religiosa. E aí, cada um dos participaram das cruzadas tinha os seus objetivos. Os dirigentes da igreja queriam desviar a violência praticada pela nobreza guerreira, deslocando-se para fora da Europa. Os mercadores ambicionavam aumentar o comércio com o Oriente. Os nobres esperavam obter terras e outras riquezas orientais. As pessoas comuns esperavam obter a salvação eterna, pois a igreja prometia aos participantes o perdão dos pecados. Então, as cruzadas seriam o Ocidente cristão combatendo os muçulmanos do Oriente. Vamos conhecer as principais cruzadas agora. Os caminhos das primeiras cruzadas, século 11 a 13. Nós temos aí a primeira cruzada, 1096 a 1099, a segunda cruzada, 1147 a 1149, a terceira cruzada, 1189 a 1792, e a quarta e última cruzada, 1201 a 1204. Então agora vamos conhecer as mudanças causadas pelas cruzadas. Sabe que houve milhares de mortes, mas o que essas cruzadas, foram as mudanças, né? Nós estamos no capítulo de hoje, foram as mudanças provocadas, né? Nesse cenário ocidental, europeu. Vamos citar algumas delas aqui, as principais. A. O aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, entre as várias regiões da Europa. B. A maior participação dos europeus, especialmente dos italianos, no rico comércio de especiarias e artigos de luxo orientados pelo mar Mediterrâneo. E C. O enfraquecimento da nobreza guerreira, que se endividou e perdeu parte de seus membros nas cruzadas. O enfraquecimento da nobreza guerreira, que se endividou e perdeu parte de seus membros nas cruzadas. Então, A, B e C, que foram as mudanças que as cruzadas provocaram no Ocidente europeu. Aí nós vamos agora ver agora o conhecimento e a arte. Esse revigoramento do comércio das cidades, ocorrido no século IX, proporcionou o conhecimento e a arte. Aí nós vamos ver aqui a importância do cálculo para a burguesia, o clima de maior liberdade das cidades e aumento das
trocas culturais entre pessoas de diferentes regiões. Tudo isso vai favorecer o avanço da ciência e a criação da universidade. Apresentamos lá no início deste vídeo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a universidade. Foi uma criação medieval e pode ser definida como uma associação de professores ou de alunos com a intenção de buscar o conhecimento. Essa universidade de Bolonha, na Itália, foi a primeira a ser criada, a primeira universidade europeia que ofereceu esses 4 cursos que citamos, né? Direito, Medicina, Arte e Teologia. Então vamos avançar aqui para mostrar, voltando de novo lá na questão das revoltas que vão acontecer. Falamos das cruzadas, das guerras. Vamos falar agora sobre crises, doenças e revoltas. Então, entre os anos 1000 e 1300, ou seja, 300 anos na história medieval, a Europa prosperou. Isso pelo crescimento da população e, consequentemente, das cidades. Então, vamos ver que naquela época vai acontecer, o que vai provocar as crises. Naquelas décadas, a oferta de alimento tornou-se insuficiente para atender a população, que crescia em ritmo acelerado. E aí vai acontecer os fenômenos naturais, que vão proporcionar más colheitas, e as áreas agrícolas vão passar a ser usadas para a criação de ovelhas e a extração de lã, que é o chamado cercamento. A Inglaterra é uma das primeiras cidades que vão fazer essa prática. E aí o que vai acontecer? E tudo isso ajuda a explicar uma crise de fome ocorrida entre 1315 e 1317, onde houve milhares de mortes, essa crise de fome entre a população europeia. E, além disso, vai também acontecer as más condições de higiene na Europa. Foi a grande peste bubônica, Então, a fome e a falta de higiene colaboraram para que uma terrível epidemia, a chamada Grande Peste, atingisse toda a Europa, desde Portugal a oeste até a Rússia a leste. Calcula-se que entre 1347 e 1350, essa grande peste, essa grande epidemia matou cerca de 1/3 da população europeia. Se nós considerarmos aí que o historiador já mencionado aqui neste vídeo, o Hilário, que a população chega aos seus 55 milhões, calculando 1/3, nós teremos aí uma faixa de 18 milhões de pessoas sendo mortas por essa peste, chamada também peste bubônica. Então, aqui é o tópico que vai falar sobre as crises, doenças e revoltas. E aqui a gente abre aqui para um comentário sobre a Guerra dos 100 Anos, outro conflito ocorrido na Europa, agora aqui de ordem, vamos dizer, social. Lembrando que nesse período que nós estamos vendo aqui uma monarquia absolutista. Então, a crise do século XIV na Europa foi a Guerra dos 100 Anos, que vai de 1337 a 1453. Na verdade, esse conflito durou 116 anos, claro que foi interrompido diversas vezes. Mas o principal motivo desse longo conflito foram as disputas pela região de Flandres
uma riquíssima região que fica na região norte da Bélgica, uma rica região e uma importante rota comercial, disputada entre franceses e ingleses. Os franceses e ingleses têm uma longa história de rivalidades. A gente chega a falar sobre a era napoleônica, a gente vê do porquê do ódio, da inimizade deste francês, desse imperador francês com os ingleses. Aqui no Para Refletir nós temos a extraordinária história de Joana d'Arc, que nasceu em 1412 numa família camponesa no interior da França. E aos 12 anos afirmou ter ouvido vozes vindas do céu que ele dizia para livrar a França dos ingleses e coroar o rei. Aos 17 anos, Joana d'Arc conseguiu um cavalo e partiu em direção ao castelo de Chinon, que era a residência do rei, para falar da revelação que tivera. Então ela tem o apoio do rei da França. Depois de passar por vários demorados testes diante dos teólogos do Palácio Real, Joana d'Arc recebeu das mãos do rei uma espada, um estandarte e o comando geral dos exércitos franceses. Sob o seu comando, os franceses obtiveram várias vitórias, mas depois ela caiu numa armadilha e foi vendida aos ingleses, que o entregaram ao tribunal da Inquisição. Este tribunal a acusou de herege. Um dos fatos de usar roupas masculinas, e condenadas por esse tribunal, Joana foi morta numa fogueira em 1431. Agora para rebeliões camponesas, com as mortes provocadas por fome, peste ou pelas guerras. Aí vai começar a faltar mão de obra nos campos e a produção agrícola diminuiu. Aí vai acarretar prejuízos para a nobreza. E aí, para compensar essas perdas, a nobreza aumentou o controle sobre os camponeses e os tributos pagos por eles. E, na mesma época também os reis elevaram os impostos pagos por seus súditos. E os camponeses então reagiram promovendo revoltas, e nós temos aqui duas delas. A de Jacquier, na França, em 1358, e a revolta de Alt-Tailly, mostrando. Nós temos aí a questão 2, nós temos leitura de gráfico e as questões, os itens A, B e C. Aí continua a questão número 3, 4, 5, a 5 identificar a alternativa incorreta, a questão 4 V para verdadeiras, F para falsa. Na quinta, justifique sua escolha sobre as cidades medievais. Você vai identificar a incorreta e justificar porque ela está incorreta. E nós vamos para a questão número 6. Leia a letra da canção do cantor Seu Jorge, Burguesinha. Pouco de literatura. E aí nós fechamos com a questão número 9. Boa leitura, boa atividade, boas respostas. Então, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Espero que essa explicação tenha te ajudado a você a compreender e a se dedicar mais a conhecer os ensinos de história. Então, boa aprendizagem e te aguardo no próximo vídeo.